vocês estão? Prontos aí para mais um exercício de mecânica estatística? Vamos lá então para o exercício que o professor Sebastião Mendanha, lá no Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, chamou de avaliação 9.1 na sua lista. O enunciado diz assim: uma massa M move-se ao longo do eixo X sob o efeito de uma força conservativa com o seguinte potencial. V é uma função apenas da posição, e aí eu tenho, para posições menores ou iguais a menos A, com A sendo uma constante positiva, eu tenho esse potencial, essa energia potencial, na verdade, né? Meio de m ômega quadrado Q mais A, tudo isso ao quadrado. Entre menos A e A, eu tenho zero. E acima de A, ou para valores de Q maiores ou iguais a A, eu tenho meio de m ômega quadrado Q menos A ao quadrado. É o potencial, ou a energia potencial, de um oscilador harmônico, só que ele abriu uma região aqui, bem ali no meio, né, do potencial, onde você tem potencial nulo. Tá? Quando o sistema está em contato com o reservatório na temperatura T, um indício que a gente vai ter que usar em um ensemble canônico, encontre a função da partição, a função de partição canônica, a energia média e o calor específico. Finalmente, comente o limite para A tendendo a zero. Então, para A tendendo a zero, veja que a energia potencial ela vai ser exatamente aquela de um oscilador harmônico, tá? Clássico, unidimensional. Estou movendo só no eixo X. A gente já fez essa conta para o ensemble microcanônico para N osciladores, para um sistema de N osciladores harmônicos. Vou deixar o card aí no final para você comparar os resultados. Beleza? A gente espera que dê o mesmo resultado, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou achar a energia total do sistema, né? O Hamiltoniano do sistema, ele vai ser uma função de Q, que está aqui no potencial, mas também vai ser uma função de P, onde P é o momento da partícula e Q é a posição. Estou em uma dimensão apenas nesse caso, né? Para Q menores ou iguais a menos A, eu vou ter, além da energia potencial, uma energia cinética, P² sobre 2m. Aqui, para Q entre menos A e A, só vou ter energia cinética, porque o potencial é zero. E aqui, para Q maior ou igual a A, eu tenho P² sobre 2m mais meio de m ômega quadrado, Q menos A ao quadrado, que é o potencial mais a energia cinética da partícula. Ou essa massa, né? Essa massa M. Bom, quem é a função de partição canônica? Lá da teoria a gente sabe, né? Que quando eu tenho só uma dimensão, a minha função de partição canônica vai ser o quê? 1 sobre H, para matar as unidades aqui, ó, de dpdq, que nesse caso aqui vai ser meu elemento de volume no espaço de fase. Tá? Só tem uma dimensão, então eu só vou ter um P, né? Eu só vou ter o px aqui no caso, né? E aqui o x, né? A coordenada generalizada que seria o x, e o momento o momento ele vai ter só uma componente, que é no eixo x. Maravilha. Só que eu tenho uma função densidade probabilidade que é dada por e elevado a menos beta, com beta 1 sobre kt, vezes a energia do sistema. Você pode encontrar E ou então um Hamiltoniano dessa forma aqui. Só que veja, eu tenho regiões, né, de energias diferentes de acordo com a posição. Então eu vou dividir essa função de partição em 3. Vou calcular um z para Q menor ou igual a menos A, um z para Q maior ou igual a A e um z entre menos A e A. O z entre menos A e A, para esse caso aqui do meio, ele é mais fácil, né? Veja que eu só vou ter 1 sobre H, a integral vai ser entre menos A e A dq, porque a minha energia só depende de quem? Só depende do momento, né? Então, aqui nos momentos, vou ter e elevado a menos beta P² sobre 2m dp.
Tá? Essa exponencial aqui só vai depender de P, e aí eu posso separar. P ficou para cá, Q ficou para cá, e aí a integração em Q é de menos A em A, e em P é de menos infinito até infinito. Bom, nesse caso, o que eu vou ter? A minha função de partição para essa região vai ser 1 sobre h, Q, né, a integral aqui de dq vai ser Q, avaliada entre menos A e A. Aqui eu vou ter uma integral de uma gaussiana, que eu sei, é um resultado conhecido, raiz de π sobre esse número aqui que multiplica o p quadrado, tá? Que é beta sobre 2m. Só tomar cuidado aqui para não colocar isso multiplicando, né? Vai ser π sobre beta dividido por 2m. O 2m sobe, fica assim 2mπ ou 2πm sobre beta, tudo isso na raiz, e daqui eu vou ter 1 sobre h que multiplica a menos a. Né? A menos a é a mais a, que é 2a. Então, já achei aqui a função de partição para essa região. Bom, vamos agora calcular o restante da função de partição. Eu tenho a definição que eu dei para a função de partição total, o resultado que eu já encontrei para essa parte aqui, para esse termo da função de partição, e vamos encontrar agora o restante. Primeiro, para Q menor ou igual a menos A. Bom, vai ficar 1 sobre h, integral de menos infinito até menos A, de e elevado a menos beta, a parte que depende das coordenadas vai ficar separada aqui para dq, e a parte que depende dos momentos é a mesma, né? É a mesma de antes. Então já vou fazer ela. Olha só, vou ficar com raiz de 2mπ sobre beta, como anteriormente, e agora o desafio é fazer essa integral. Bom, eu consigo fazer essa integral fazendo uma substituição aqui. Vou chamar esse Q mais A, já que isso aqui tudo é constante, ó, vou chamar Q mais A de U, é aqui onde aparece a minha variável Q, né? Então vai ficar du igual a dq, é uma constante positiva. Quando Q igual a menos infinito, U vai ser menos infinito. Menos infinito mais A é menos infinito. Quando Q igual a menos A, U igual a zero. Então eu vou ter agora 1 sobre h, raiz de 2mπ sobre beta, integral de menos infinito até zero, de e elevado a menos beta, meio de m ômega quadrado, u quadrado, du, dq é du. Ora, eu sei a integral da gaussiana, só que ela vai de menos infinito até infinito. A gaussiana sendo par, a integral que eu preciso aqui é só a metade dela, né? É menos infinito até zero, é só a metade de baixo. Então, isso aqui vai ser meio da integral total. Agora eu consigo fazer. Veja, vou ficar com 1 sobre h, raiz de 2mπ sobre beta, meio de raiz de π sobre, agora o número que acompanha aqui, a minha variável que está ao quadrado, é beta m ômega ao quadrado sobre 2. Beta m ômega ao quadrado sobre 2 aqui, então. Veja só. π e π. Vai sair um π aqui. Esse 2 passa para cima, multiplica esse 2, vai ficar 2 ao quadrado, ele sai da raiz, cancela com esse 2. M com M, corta, corta. Ômega ao quadrado, vai sair da raiz, ômega. Beta ao quadrado, sai da raiz. Então, eu vou ficar só com π, h, que estava aqui, ômega, beta. π sobre h, ômega, beta. É essa parte. A outra parte aqui que está faltando vai ser bem semelhante, né? Eu vou ter 1 sobre h integral de a positivo até infinito, da parte aqui da exponencial que depende dos momentos, dq, e a parte que depende da exponencial que depende das coordenadas, e aqui sim a parte que depende dos momentos.
Já vou fazer a integral dos momentos, porque essa eu sei. Raiz de 2mπ sobre beta. Já fiz ela, é a terceira vez já. Só nesse exercício. Agora, a minha substituição vai ser ligeiramente diferente, né? O meu u eu vou chamar Q menos A de u, que é o que aparece aqui elevado ao quadrado, né? du vai ser dq, como aqui. Quando q igual a A, u vai ser zero. E quando q for igual a infinito, infinito menos A é infinito. Então, u vai ser infinito nesse caso. Aí eu vou ter 1 sobre h, raiz de 2mπ beta, integral de 0 até infinito. Era de A até infinito, né? Então, vai ser agora de 0 até infinito, que eu estou integrando em u. E e elevado a menos beta, meio de m ômega quadrado, u quadrado. Mesma coisa, aqui é uma integral de 0 até infinito de uma gaussiana. Eu sei ela, o resultado de menos infinito até infinito, ela é par. Então, eu só pego a metade agora de cima, que vai dar a mesma coisa, né? Vai ser raiz de π sobre beta m ômega ao quadrado sobre 2. Tá? E o resultado vai ser o mesmo, π sobre h ômega beta. Ora, então, o z para q menores que menos a vai ser igual ao z para q maiores que a, que vai ser π sobre h ômega beta. Trazendo aqui os nossos resultados, eu tenho que a função de partição ela foi dividida em 3 aqui. Esse primeiro resultado eu obtive lá no primeiro slide, e no slide anterior eu obtive os dois outros termos aqui da minha função de partição. Então, a função de partição vai ser 2a sobre h, raiz de 2mπ sobre beta, mais 2 vezes esse π sobre h ômega beta. Como apareceu 2π aqui, e eu tenho um h aqui, eu vou só fazer aparecer h cortado, que é h sobre 2π, então fica 1 sobre h cortado ômega beta. E aqui eu continuo com a mesma coisa. Bom, achamos a primeira coisa que ele pediu no exercício, que é a função de partição. A partir da função de partição, eu consigo encontrar a energia. A energia, se você vem fazendo aí os exercícios do ensemble canônico, a gente já derivou essa expressão aqui, que é para a energia. Como é que eu encontro a energia a partir da função de partição? Menos derivada com relação a beta do logaritmo de z, da função de partição. Então, eu vou ter menos derivada com relação a beta do logaritmo disso aqui que eu encontrei. Tá? Vou obter, então, veja, menos, está aqui, derivada do logaritmo 1 sobre o logaritmando, vou colocar tudo isso aqui no denominador, e agora, regra da cadeia, tem que derivar o logaritmando com relação a beta. Vai ser, veja que eu tenho duas funções de beta, então vou derivar essa e depois essa. Vou ter 2a sobre h, constante, que multiplica 2mπ, também constante, e aí eu separei, ó. Aqui eu tenho beta elevado a meio, só que está no denominador, então é beta elevado a menos meio. Derivada vai ficar menos meio de beta elevado a menos meio menos 1. Desse lado aqui eu tenho 1 sobre h cortado ômega, e aqui eu tenho beta no denominador, então é beta elevado a menos 1. Então, a derivada vai ser menos beta elevado a menos 1 menos 1. Bom, vamos ver o que dá para simplificar. Veja aqui, eu tenho menos e menos. Vou colocar em evidência, já somo com esse sinal de menos que está aqui. Aí, veja só. Aqui eu vou ter beta elevado a menos meio. Vou voltar esse beta elevado a menos meio aqui para a raiz. Vai ficar 2mπ sobre beta. Vou voltar ele para cá. Então, 2mπ sobre beta. Vai sobrar, então, só o quê? O menos já foi, né? Então, vai sobrar meio, que eu coloquei aqui na frente, e beta elevado a menos 1, que é 1 sobre beta. Aqui vai ficar
1 sobre H cortado ômega, o menos já foi embora. Aqui eu tenho beta menos 1, beta menos 1. Vou deixar o beta aqui, ó, como estava antes, e 1 sobre beta, que veio na derivada. Por quê? Olha só, o que eu tenho aqui no numerador é muito parecido com o que eu tenho no denominador. A única coisa que difere aqui é que aqui eu tenho meio desse primeiro termo e aqui eu tenho ele inteiro, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Esse termo aqui eu vou chamar de meio dele mais meio dele. Tá? Que aí dá uma vez 1 sobre H cortado ômega beta, que multiplica 1 sobre beta. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou separar. Veja só, aqui eu vou poder colocar meio de 2A sobre H, raiz de 2MP sobre beta. Vou colocar 1 sobre beta também em evidência para fazer aparecer 1 sobre 2 beta, que multiplica 2A sobre H, raiz de 2MP beta, mais 1 sobre H cortado ômega beta. E aí, essa parte eu consigo cancelar com o denominador, só vai sobrar 1 sobre 2 beta. E essa outra parte aqui vai ficar fracionária mesmo. Quer ver? Olha só. Vou ficar então com essa parte aqui eu vou deixar para cá. Então vai ficar meio de 1 sobre H cortado ômega beta, que multiplica 1 sobre beta, dividido pelo denominador. 2A sobre H, raiz de 2MP sobre beta, mais 1 sobre H cortado ômega beta. Daqui eu vou ter 1 meio de tudo isso aqui. Aqui eu fiz por partes, né? Deixei ainda 1 sobre beta aqui. Aqui eu já coloquei, ó, quando eu coloco 1 sobre beta também em evidência, o que sobra? O numerador igual ao denominador, e aí só fica 1 sobre beta. Tá? E daqui eu tenho a mesma coisa. O que eu fiz? Só multipliquei aqui o beta que estava no denominador, ficou beta ao quadrado. Aqui eu tinha 2A sobre H, raiz de 2MP. O que eu fiz provavelmente foi fazer aparecer aqui um H cortado. Então eu tinha 2 aqui no numerador, eu passei dividindo, só que para aparecer o H sobre 2π, né? O 2 eu já tenho, mas o π eu não tenho, então eu tenho que multiplicar por π aqui no denominador. Então fica A sobre π H cortado. Raiz de 2MP sobre beta, o resto tudo igual. Beleza? Notaram que quando eu coloco 1 sobre beta aqui no numerador em evidência, eu obtenho o numerador igual ao denominador, que eu posso cancelar, e aí fica só 1 sobre 2 beta mais isso daqui que sobrou. Beleza. Fazendo aparecer KT agora, por quê? Porque eu vou achar a energia agora, mas ele também me pediu o calor, a capacidade térmica. E a capacidade térmica é derivada da energia com relação à temperatura. Por isso que eu vou fazer aparecer a temperatura aqui explicitamente. Então, beta é 1 sobre KT, vai ficar KT sobre 2. E aqui eu vou ter. Veja o seguinte. Primeira coisa, vou colocar esse meio aqui para frente da fração e multiplicar H cortado ômega em cima e embaixo. Então eu vou ter H cortado ômega cancelando com esse H cortado ômega. O meio está aqui, né? Cancela H cortado ômega, fica só 1 sobre beta ao quadrado, que é KT ao quadrado. Multiplicando embaixo agora por H cortado ômega, eu vou ter H cortado sai, sobra só o ômega. O beta está aqui, beta é 1 sobre KT, então vou ter KT elevado a meio. Estava no denominador, né? Vai subir KT elevado a meio. E aqui, estou multiplicando por H cortado ômega, some H cortado ômega, só vai sobrar o KT. Beleza. Multiplicando por 2 aqui no denominador, ó,
passando esse meio aqui para frente, vou ficar então com 2A ômega. Multipliquei também por π em cima e embaixo. Ó. Π k quadrado t quadrado 2A ômega raiz de 2m π k 2m π k, o k vem daqui, né? T elevado a meio, mais 2π, que é o 2 daqui, e o π para sumir com esse π aqui no denominador, 2π kt. Beleza. Deu um trabalhinho, mas achamos a energia. Vamos agora achar a capacidade térmica. Temos a energia, derivando a energia com relação à temperatura, vamos achar a capacidade térmica. Capacidade térmica, então, vai ser derivada dessa primeira função aqui, com relação a t, vai ser só k sobre 2. Aqui eu tenho t em cima e embaixo. Derivada, então, do quociente, né? A regrinha da derivada do quociente, que vai ser o quê? Embaixo aparece o denominador ao quadrado. Então, só repetir aqui e coloquei ao quadrado. Em cima vai ser derivada do primeiro, πk ao quadrado, que multiplica 2t, vezes o segundo, só repetir o denominador, menos o primeiro, πk ao quadrado, t quadrado, vezes a derivada do segundo. Aqui eu tenho uma soma de funções de t, a derivada vai ser soma das derivadas. Então, vai ficar aqui dentro 2a ômega raiz de 2m π k. Aqui eu tenho t elevado a meio, vai ficar então a derivada meio de t meio menos 1 é menos meio. Aqui vai ficar 2π k, derivada de t, 1. Veja só, πk ao quadrado. Vou passar multiplicando esse 2t aqui para dentro. Vai ficar o 2 com 2, 4. E o t vai ficar t, conserva a base, somos expoentes, meio mais 1 é 3 meios. E aqui vou ter o 2 que veio multiplicando, 4, e o t que veio multiplicando, t quadrado. Aqui eu vou deixar também só o πk ao quadrado aqui de fora, e vou passar multiplicando o t ao quadrado. T ao quadrado que multiplica t elevado a menos meio vai ser t quadrado é o mesmo que t elevado a 4 sobre 2, 4 menos 1, 3 sobre 2, 3 meios. Esse 2 aqui cancela com esse 2, então só tenho a ômega, raiz de 2m π k, t é 3 meios, e t quadrado multiplicando esse termo aqui vai ser 2π k t ao quadrado. Veja só, eu tenho πk ao quadrado que eu consigo colocar em evidência. E mais, quando eu colocar em evidência, vai ficar um termo aqui em a ômega raiz de 2m π k t a 3 meios, então vai ser 4 menos 1, 3. E aqui, πk quadrado, 4 menos 2, 2. Então vai ser 3 a ômega raiz de 2m π k t a 3 meios, mais 2 π k t ao quadrado. Tudo isso multiplicando πk quadrado, dividido por 2a ômega raiz de 2m π k t a meio, mais 2 π k t, tudo isso ao quadrado. Essa é a minha capacidade térmica. Deu trabalho também. A última coisa que ele me pediu foi para eu observar o que acontece quando o A tende a zero. Quando o A tende a zero, o que acontece? A capacidade térmica vai para... Veja, esse termo aqui vai para zero, esse vai para zero. Vai sobrar k sobre 2 mais πk quadrado. Vou ter 2πkt quadrado no numerador e 2πkt ao quadrado no denominador, que eu chamei de 2πkt, 2πkt. Veja, 2πk e um desses t's aqui cancela com esse, o outro t cancela com esse daqui, esse k cancela com esse, π com π, sobra só k sobre 2. Vai ficar k sobre 2 mais k sobre 2, que é k. Para a energia, mesma coisa, veja.
esse termo aqui, ó, no denominador, vai a zero. Então, eu tenho kt sobre 2 mais πk² sobre 2πkt. Esse t cancela com esse t, esse k com esse k, esse π com esse π, só sobra kt sobre 2. kt sobre 2 mais kt sobre 2 me dá kt. Então, quando A tende a zero, a energia vai a kT e a capacidade térmica vai a K, que é justamente o que eu encontrei para o caso lá do sistema de N osciladores harmônicos clássicos, unidimensionais. A única diferença lá é que vai aparecer um N multiplicando tanto a energia quanto a capacidade térmica, já que eu tenho N osciladores. No caso de N igual a 1, no caso de N ser igual a 1, né, que é o meu caso aqui, eu vou ter só kT para energia e para capacidade térmica K. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o exercício que o professor Sebastião chamou de avaliação 9.1, lá na lista de mecânica e estatística. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal para que a gente possa crescer e levar esse conteúdo para muito mais gente. Valeu, pessoal!